Em 1948, a mina de São Jerônimo era uma das maiores minas de carvão do interior. Centenas de homens desciam diariamente pelos túneis estreitos, respirando poeira preta que queimava os pulmões. O pagamento era pouco, o risco era grande, mas ninguém ousava reclamar. Quem falava demais simplesmente não aparecia no dia seguinte. Numa madrugada de inverno, quando uma chuva forte ameaçava inundar os túneis, uma explosão soterrou dezenas de mineiros. A estrutura, já corroída pela umidade, não suportou o peso do solo encharcado. O desabamento foi tão rápido que nem todos conseguiram correr. Muitos ficaram presos em câmaras escuras, batendo nos trilhos de ferro com as ferramentas, tentando sinalizar que ainda estavam vivos. Mas o resgate demorou dias. Quando abriram o acesso principal, encontraram apenas silêncio e corpos carbonizados de velas queimadas até o fim. Anos depois, a empresa abandonou a mina, largando máquinas, trilhos, capacetes, ferramentas espalhadas pela lama. A entrada foi lacrada com concreto, mas as histórias de quem mora perto dizem que, nas noites mais silenciosas, ainda se ouvem batidas vindas debaixo da terra, batidas ritmadas, como se alguém chamasse por ajuda que nunca veio. Décadas depois, Felipe, apaixonado por exploração urbana, descobriu um acesso esquecido, um buraco escavado por garimpeiros ilegais que tentavam saquear cabos de cobre e trilhos antigos. Decidiu registrar tudo em vídeo. Levou com ele Lara, sua irmã, e Gustavo, um colega de faculdade que não acreditava em nada disso. Entraram ao anoitecer, com capacetes, lanternas e máscaras para poeira. Logo no começo, o cheiro de ferro velho, óleo queimado e terra úmida se misturava a algo podre, doce e sufocante. Seguiram pelos trilhos tortos, luzes balançando enquanto passavam por galpões de suporte, túneis laterais e marcas de dinamite que ainda rachavam as paredes de pedra. Felipe narrava tudo para a câmera. Em certo ponto, encontrou uma marreta enferrujada caída sobre uma placa de metal onde se lia Câmara Norte 7. Lara dizia sentir o ar ficar mais pesado, como se alguém respirasse junto deles. Gustavo ria, dizendo que era só falta de oxigênio. Mais adiante, chegaram a uma interseção, 3 túneis. Escolheram o da direita. Lá dentro, encontraram vagonetes tombados, trilhos cobertos por lama. Um capacete antigo estava pendurado em uma viga, balançando devagar, embora não houvesse vento nenhum. Enquanto filmava, Felipe ouviu um barulho, batidas secas, vindas do fundo do túnel. Primeiro pensou que fosse goteira, mas as batidas formavam um ritmo. 3 pancadas, pausa, mais 2. Gustavo começou a rir, dizendo que era eco de passos deles mesmos. Mas, quando todos ficaram em silêncio, as batidas continuaram. Agora soavam mais próximas. Lara, apavorada, quis voltar, mas Felipe insistiu em seguir. Chegaram a uma câmara ampla. No centro, uma mesa de madeira quebrada, lanternas antigas espalhadas, algumas ainda presas por correntes na parede. Marcas de unhas riscavam a pedra, como se alguém tivesse tentado escavar a saída. No chão, entre poças de água, pedaços de papel manchado, relatórios de turnos, lista de nomes, alguns rabiscados com palavras estranhas, símbolos repetidos como orações apavoradas. De repente, o som metálico ecoou de novo, agora atrás deles. Felipe girou a lanterna e, por uma fresta entre vigas caídas, viu um vulto agachado. Quando apontou a luz, nada estava lá, mas um sussurro baixo se espalhou na câmara. Ajuda! Ajuda! Lara correu de volta pelo túnel, mas encontrou o caminho bloqueado. Onde antes era passagem, agora havia apenas rochas, como se tivessem desabado de novo. Gustavo chutou pedras, mas as batidas recomeçaram, desta vez vindo de todos os lados. No escuro, a lanterna de Felipe começou a falhar. Raios de luz dançavam pelas paredes, revelando sombras que pareciam se mover por conta própria. No gravador da câmera,
Uma respiração rouca surgiu, não era deles. Logo, uma voz arranhada misturou palavras inaudíveis com o bater rítmico nos trilhos. Gustavo encostou o ouvido no chão. Jurava ouvir passos correndo, vindos debaixo da lama. Filipe o puxou quando a terra tremeu, como se algo batesse de dentro para fora. No fundo da câmara, um antigo poço de ventilação ainda estava aberto. Lara tentou subir, mas algo puxou seu tornozelo, arranhando a pele. Filipe a agarrou enquanto Gustavo iluminava o buraco. Lá embaixo, dezenas de mãos acinzentadas se erguiam, dedos finos, unhas pretas, tentando se segurar neles. A lanterna caiu dentro do poço. Na luz que sumia, rostos apareceram, sem olhos, bocas costuradas, mas que sussurravam mesmo assim. Um grito de Lara ecoou na escuridão quando algo gelado segurou seu braço. Filipe puxou, rasgando a manga da jaqueta, mas onde estava o túnel? Agora havia apenas rocha sólida. O ar ficou denso, tão pesado que cada respiração parecia ferro quente nos pulmões. O gravador ainda funcionava quando a câmera caiu no chão. As últimas imagens tremidas mostraram Filipe segurando Lara enquanto Gustavo, paralisado, olhava para as paredes que pulsavam, respiravam, como se a mina fosse um corpo vivo. Batidas ecoavam por todo lado. 3 pancadas, pausa, 2 pancadas, seguidas de um último sussurro. Fique. Cave. Cave. Na manhã seguinte, garimpeiros encontraram a entrada aberta, capacetes jogados na lama e a câmera ainda ligada, gravando apenas escuridão. Mas no áudio, uma batida constante, como uma mensagem que se recusa a parar. Dizem que, até hoje, se alguém encostar o ouvido no chão perto da antiga entrada, vai ouvir as pancadas. E, se escutar por tempo demais, vai sentir mãos segurando seus pés, puxando para baixo, para junto dos que ainda cavalgam nos túneis sem fim. No alto de uma colina isolada, existe uma igreja de pedra esquecida pelo tempo. Foi construída em 1903 por monges que fugiram de um mosteiro incendiado. Dizem que, na pressa, trouxeram consigo algo que jamais deveria ter saído de lá. Um relicário negro, fechado por correntes enferrujadas, guardado no altar como um segredo sagrado. Por décadas, a pequena paróquia foi refúgio para moradores de vilas vizinhas. Mas logo começaram as histórias. Pessoas que iam confessar pecados e nunca mais eram vistas, gritos na sacristia em noites de lua nova, o sino que tocava sozinho na hora errada, mesmo sem corda. O padre que tomava conta enlouqueceu. Rezava a missa sem ninguém no banco, falando em línguas que ninguém reconhecia, enquanto batia a cabeça no púlpito. Foi encontrado morto no altar, olhos abertos, mirando o relicário arrombado. Depois disso, a igreja foi fechada. O tempo cobriu tudo com musgo. As janelas quebradas deixaram o vento uivar por dentro. Mas dizem que o relicário continua lá, dentro de uma caixa de mármore trincada, cercado por velas que nunca se apagam. Quem entra para ver jura que ouve coro sussurrando atrás do altar, palavras que queimam dentro da cabeça, pedindo para serem repetidas. Em 1996, 3 amigos, Henrique, Paula e Tiago, decidiram provar que tudo era lenda. Subiram a colina num carro velho, atravessando a estrada de barro embaixo de uma tempestade. Chegaram de madrugada, lanternas tremendo na mão. No pátio, lápides antigas, muitas sem nome, afundavam na terra encharcada. A porta de madeira rangeu tão alto que pareceu um grito abafado. Lá dentro, bancos carcomidos, vitrais quebrados, correntes penduradas no púlpito. Paula apontou a lanterna para o altar. Viram a caixa de mármore aberta, uma corrente solta pelo chão. Dentro, algo brilhava, um relicário negro, cravejado de símbolos estranhos. Henrique se aproximou, ignorando os avisos de Paula. Passou a mão pela tampa fria.
Um vento forte explodiu pela igreja, apagando as lanternas. As velas perto do altar se acenderam sozinhas, revelando inscrições na parede, nomes riscados com algo que parecia ferrugem. Tiago sentiu algo gelado escorrer pela nuca, mas, quando virou, não havia ninguém. Do lado de fora, o sino, sem corda, balançava como se mãos invisíveis o puxassem. Henrique, hipnotizado, abriu o relicário. Dentro, apenas uma pequena peça de tecido negro, enrolada em espinhos. Paula tentou segurar a tampa, mas algo a empurrou para trás. Caiu sobre o púlpito, cortando o rosto nos pregos que prendiam uma cruz caída. O sangue pingou no chão e, quando tocou a base do altar, o chão pareceu vibrar. Os vitrais quebrados tremeram, soltando farelos de vidro. Tiago quis fugir, mas a porta não existia mais. Atrás deles, apenas parede. O coro começou, uma reza gutural, milhares de vozes misturadas, enchendo a nave escura. Henrique, de joelhos, apertava o relicário no peito, repetindo palavras que não entendia. O chão abriu fendas, um cheiro de terra podre invadiu o ar. Paula rastejou até ele, mas mãos surgiram pelas frestas do piso, segurando seus tornozelos. Rostos deformados, como se fossem feitos de cera, se erguiam das tábuas, murmurando orações que rasgavam o ar. Tiago, em desespero, escalou o púlpito, tentando alcançar uma janela. Quando quebrou o vitral com o cotovelo, viu lá fora o pátio coberto por figuras de túnicas pretas, todos olhando para dentro, rostos cobertos por véus, segurando velas que pingavam cera preta. O sino soava cada vez mais alto, abafando os gritos de Paula. Henrique caiu de costas, olhos brancos, o relicário aberto sobre o peito. Do tecido negro, um vapor grosso se ergueu, tomando a forma de algo que rastejava pelas paredes. Uma figura de ossos e trapos, arrastando correntes, abriu os braços, abraçando Henrique. O corpo dele murchou, como se a carne fosse sugada para dentro do relicário. Paula tentou arrastá-lo, mas o piso cedeu, engolindo os dois. Tiago saltou pela janela quebrada, rolou pelo pátio, rasgando as roupas nas lápides. Ao olhar para trás, viu o sino cair da torre, mas, antes de tocar o chão, parou no ar, preso por correntes invisíveis. As velas se apagaram num sopro. A porta que não existia mais apareceu de novo, batendo sozinha até parar. Tiago desceu a colina correndo, tropeçando na lama, ouvindo o coro que ainda rezava dentro da sua cabeça. Nunca mais foi o mesmo. Meses depois, desapareceu. Só deixaram uma vela acesa na porta da sua casa. E, até hoje, quem se atreve a subir aquela colina em noites de chuva diz ouvir o sino bater sozinho, as correntes arranharem o chão de pedra, e, atrás da porta, vozes repetindo a mesma oração que ninguém entende, mas que quem escuta não esquece jamais. O Aurora foi lançado ao mar em 1954, anunciado como o maior navio de passageiros de sua época. Luxuoso, reluzente, com salões de baile, cabines suntuosas, bares de mármore e um convés que parecia flutuar sobre o oceano. Em sua viagem inaugural, levava mais de 600 passageiros e uma tripulação de 80 homens. Mas o que era para ser uma celebração virou um desaparecimento inexplicável. No terceiro dia de viagem, em uma madrugada silenciosa, o navio enviou um único sinal de rádio, um pedido de socorro, interrompido por um grito distorcido e algo que soava como uma risada feminina. Quando a guarda costeira chegou ao local, encontrou o Aurora à deriva, motores desligados, velas de emergência acesas. Não havia ninguém a bordo. Mesas ainda postas com taças cheias, lençóis amassados como se alguém tivesse acabado de sair da cama. Mas nenhum corpo, nenhuma marca de violência. Nada. O Aurora foi rebocado até um porto militar,
lacrado para a investigação. Mas cada equipe enviada para inspecionar o navio relatava coisas estranhas. Sussurros nos corredores, portas que batiam sozinhas, vultos nos espelhos dos camarotes. Aos poucos, as buscas foram abandonadas, e o Aurora ficou ancorado em um estaleiro isolado, amaldiçoado por histórias que ninguém queria registrar oficialmente. Em 2001, 4 mergulhadores, Jonas, Lúcia, Vinícius e Diego, decidiram invadir o Aurora para gravar um documentário. Conseguiram acesso subornando um guarda do estaleiro, embarcando em um bote velho durante a madrugada. Chegaram ao casco imenso, iluminado apenas pela lua. O navio, coberto de ferrugem, parecia ainda sussurrar o som de festas que nunca terminaram. Escalaram a lateral usando cordas, entrando por uma escotilha enferrujada. O ar lá dentro era úmido, com cheiro de mofo, sal e algo mais, um perfume adocicado que ninguém sabia explicar. Lúcia acendeu uma lanterna e apontou para o salão principal. Candelabros caídos, cadeiras espalhadas, uma pista de dança ainda brilhando sob uma fina camada de água salgada que vazava pelas vigias quebradas. Jonas, empolgado, ligou a câmera. Começou a narrar como se fosse um programa sensacionalista. Este é o navio que sumiu com 600 almas. E hoje, vamos descobrir o que ficou para trás. Vinícius riu, mas Diego já parecia desconfortável. Disse que sentia o chão vibrar, como se alguém dançasse acima deles, mesmo que tudo estivesse deserto. Exploraram as cabines. Muitas ainda tinham roupas penduradas em cabides, malas abertas, diários úmidos. Em uma suíte de luxo, encontraram uma cama desfeita, lençóis puxados até o chão. No criado mudo, uma boneca de porcelana, olhos vítreos, cabeça rachada. Lúcia, curiosa, a virou de costas e encontrou palavras riscadas na cerâmica. Ela observa. No porão de bagagens, Diego notou que uma das portas estava trancada por correntes enferrujadas. Enquanto Jonas insistia para deixar inquieto, Vinícius, sem paciência, quebrou o cadeado com uma marreta. A porta rangeu, revelando uma sala escura, forrada de espelhos rachados. O chão era coberto de água do mar, refletindo luzes estranhas. No fundo, uma cadeira de madeira, rodeada por correntes presas às paredes. Quando Lúcia apontou a lanterna, viu o reflexo dela mesma, mas seu reflexo sorria, mesmo que ela não sorrisse. Diego, parado atrás, jurou ter visto alguém passar correndo atrás do espelho. Um som de passos molhados ecoou, mas não havia pegadas no chão alagado. A tensão aumentou quando Jonas quis sair dali. Mas o corredor parecia maior, como se mudasse toda vez que viravam as costas. Portas batiam sozinhas. O salão de jantar, que deveria estar 3 andares acima, apareceu na frente deles. Mesas postas, talheres reluzindo, candelabros acesos. Vinícius encostou na mesa, sentindo que o guardanapo ainda estava quente, como se alguém tivesse acabado de jantar. Então, a música começou, um vinil antigo, tocando um tango arranhado. Lúcia viu, ao fundo, vultos sentados à mesa, silhuetas de pessoas em trajes de festa, imóveis, rostos borrados. Um garçom surgiu do nada, costas curvadas, empurrando um carrinho de metal que rangia. Passou por eles sem encará-los, colocando taças em mesas vazias. Jonas filmava, mas a câmera mostrava imagens diferentes. A lente captava o salão cheio de gente, dançando, brindando. Mas, aos olhos deles, tudo estava coberto de mofo e poeira. Diego tentou desligar o gravador, mas uma voz feminina sussurrou em seu ouvido: "Fiquem. Dancem conosco." Um por um, os vultos da festa viraram as cabeças, encostando os rostos sem olhos nos ombros uns dos outros. Um murmúrio começou, grave, profundo, ecoando entre as paredes de metal. Lúcia sentiu mãos frias tocarem sua cintura, puxando-a para o centro da pista. A música ficou mais alta, um tango que acelerava, batendo como um coração enlouquecido. Jonas gritou para todos saírem. Mas o salão se fechou,
portas de emergência bloqueadas por correntes que surgiram do teto, serpentinas de ferrugem prendendo as maçanetas. Vinícius correu para o convés, mas as escadas pareciam intermináveis, cada lance levando ao mesmo salão de festas. Diego caiu de joelhos, tapando os ouvidos. Dentro de sua cabeça, uma voz repetia: ela observa. Ela observa. Ela observa. Lúcia dançava sozinha, rodando, sorrindo para ninguém. A câmera caiu no chão, filmando o teto onde um lustre balançava como um pêndulo. Quando o bote foi encontrado à deriva, estava vazio, exceto pela boneca de porcelana flutuando no casco. A câmera, recuperada dias depois, mostrava o salão vazio, mas o áudio captava o tango, e, ao fundo, risadas, brindes, passos molhados que se aproximavam da lente, até tudo virar escuridão. E dizem que, em noites de mar calmo, se alguém chegar perto do casco do Aurora, ainda ancorado no estaleiro, pode ouvir a música ecoar, e ver silhuetas dançando atrás das janelas quebradas, pedindo que você embarque, para nunca mais voltar. Construído em 1949 no alto de uma cadeia de montanhas geladas, o Hotel Neve Pálida foi pensado como refúgio de luxo para famílias ricas que queriam escapar do calor e das cidades tumultuadas. Oferecia lareiras em todos os quartos, salões de baile, uma biblioteca monumental, piscinas aquecidas e janelas imensas com vista para um mar de pinheiros cobertos de neve. Durante décadas, o Neve Pálida prosperou, até uma tempestade histórica, em 1962, isolar o hotel por quase um mês. 23 hóspedes e 8 funcionários ficaram presos, sem contato com o mundo exterior. Quando a neve finalmente derreteu o suficiente para uma equipe de resgate chegar, encontraram o salão principal transformado em um cenário de pesadelo. Corpos espalhados, alguns presos em mesas de jantar ainda postas, outros trancados em quartos. Não havia sinais claros de violência, mas nos espelhos, rabiscados com batom, mensagens estranhas como eles não dormem e a lareira nunca apaga. Após isso, o hotel fechou as portas. Várias tentativas de revitalização falharam. Investidores que tentaram comprar o terreno desistiram misteriosamente. Alguns enlouqueceram, outros desapareceram. As estradas que levam até o topo foram engolidas por avalanches sucessivas. Hoje, só trilheiros ou caçadores mais ousados passam perto, e muitos voltam contando que, durante a noite, luzes acendem sozinhas lá dentro, fumaça sai das chaminés, como se ainda houvesse hóspedes brindando dentro de um palácio congelado no tempo. Em 2008, Marina, uma escritora obcecada por histórias malditas, decidiu passar uma noite no Neve Pálida para escrever um livro. Levou consigo seu namorado, Lucas, e o irmão dele, Paulo, que topou dirigir até lá em troca de dinheiro. Chegaram num jipe velho, levando lanternas, comida enlatada e cobertores pesados. Quando pisaram no saguão principal, sentiram que o ar ali dentro era mais gelado que a neve lá fora. Mas, estranhamente, não havia poeira. Os lustres estavam intactos, a recepção com livros de registros ainda abertos, como se alguém tivesse se hospedado na noite anterior. Marina, fascinada, começou a explorar cada andar, anotando tudo. Lucas sentia um mal-estar constante, mas Paulo ria, dizendo que era tudo coisa da cabeça. Na biblioteca, encontraram uma lareira apagada, cercada por poltronas de veludo. Ao lado, uma prateleira semiaberta, com um diário caindo. Nele, letras trêmulas narravam os últimos dias de um hóspede preso na Grande Nevasca de 62. Eles cantam nos corredores. A lareira ri. O frio dentro é pior que lá fora. No início da noite, montaram um pequeno acampamento no antigo restaurante. Acenderam velas, abriram vinho, tentaram ignorar os rangidos vindos do teto. Mas, às 3 da manhã, Marina acordou com passos. Saindo do saco de dormir, viu uma figura parada no balcão do bar. Um homem magro,
terno antigo, segurando um copo, balançando a cabeça como se ouvisse uma música que só ele podia ouvir. Quando Marina piscou, ele desapareceu, mas o copo ainda estava sobre o balcão, cheio de um líquido escuro, que soltava vapor quente, como se tivesse acabado de ser servido. Lucas, pálido, implorou para irem embora. Mas a nevasca que começava lá fora bloqueou a única estrada de descida. Eles estavam presos, como em 62. Paulo, tentando mostrar coragem, foi até o salão de baile. Ligou a lanterna, e os holofotes do teto se acenderam sozinhos, projetando um brilho esverdeado sobre o piso de madeira. Música saiu de uma vitrola antiga, um jazz arranhado. No reflexo de um espelho, Marina viu dezenas de casais dançando, mas o salão estava vazio. Paulo, parado no meio, jurava ouvir risadas atrás de cada porta. Enquanto isso, Lucas, que ficou na cozinha, ouviu batidas na porta do freezer. Achou que fosse o vento, mas as batidas ficaram mais fortes, cadenciadas, como se alguém batesse de dentro para fora. Ao abrir, não viu ninguém, só caixas antigas de carne, cobertas de cristais de gelo. Quando fechou a porta, encontrou seu próprio reflexo na janela. Mas, atrás dele, uma mulher de vestido branco, rosto escurecido, que sussurrou: "A lareira nunca apaga." O pânico tomou conta. Marina arrastou os dois de volta para o saguão, tentando acalmar Lucas, que tremia sem parar. Paulo tentava ligar o rádio do carro, mas não havia sinal. Do fundo do corredor, viram uma luz tremeluzente. A lareira da biblioteca estava acesa, apesar de não haver lenha ali desde 1962. Ao se aproximarem, o calor era real, forte, mas não trazia conforto, apenas um cheiro acre de carne queimada. Sentaram-se em frente, exaustos, mas, cada vez que fechavam os olhos, ouviam passos no carpete, risadas de crianças. Marina, vencida, dormiu por alguns minutos. Sonhou com o salão cheio, música alta, rosto sorrindo para ela, taças erguidas num brinde. Quando acordou, estava sozinha. Lucas e Paulo não estavam mais ali. No canto da biblioteca, viu rastros de pegadas úmidas, como se alguém tivesse andado com pés descalços pela neve. Seguiu o rastro até o salão de baile, vazio, exceto pelo som da vitrola tocando a mesma faixa em looping. No palco, algo que parecia uma forma humana balançava devagar, pendurada na estrutura do lustre. A luz se apagou. Quando Marina correu para o saguão, ouviu a porta do hotel bater sozinha. A neve lá fora tinha parado, mas seu carro estava soterrado, e não havia mais rastros além dos dela. De dentro do hall, uma voz sussurrou: "A lareira nunca apaga. E quem entra, aquece para sempre." Até hoje, dizem que, em noites de nevasca, se alguém chega perto do Neve Pálida, vê fumaça saindo das chaminés, ouve música no salão, e jura que há uma mulher sentada na recepção, escrevendo num diário, enquanto espera que mais hóspedes entrem para nunca mais sair. Na periferia de uma pequena cidade do interior, ergue-se até hoje a carcaça do orfanato São Damião. Construído nos anos 40, abrigava dezenas de crianças órfãs, filhas de epidemias, tragédias, miséria. Padre Osório, o responsável, era visto como santo pelos moradores, mas, dentro dos muros altos, escondia segredos que nunca chegaram aos registros oficiais. Reza a lenda que o orfanato fechava suas janelas toda noite, não para proteger as crianças do frio, mas para esconder os gritos que escapavam dos corredores. Castigos severos, crianças trancadas em quartos escuros, rezando por perdão de pecados que não cometeram. Em 1958, um incêndio misterioso destruiu metade do prédio. 19 crianças morreram presas nos dormitórios. O fogo começou na capela, onde se dizia que Padre Osório fazia rituais estranhos, pedindo proteção divina.
Quando encontraram seu corpo, estava ajoelhado diante do altar, queimado da cintura para cima, mas com as mãos intactas, segurando uma vela ainda acesa. Depois disso, ninguém mais ousou reabrir o lugar. Mas, mesmo décadas depois, quem mora nas casas próximas jura que, quando o vento passa pelas janelas quebradas, dá para ouvir cantigas infantis, risadas abafadas e portas batendo sozinhas. Décadas depois, Luísa, estudante de jornalismo, decidiu fazer seu trabalho de conclusão de curso sobre lugares malditos. Junto com 2 amigos, Caio e Renata, foi até o São Damião, carregando câmeras, lanternas, microfones. Chegaram antes do pôr do sol, mas, assim que passaram pelo portão de ferro retorcido, o céu pareceu escurecer mais rápido. Por dentro, o cheiro era de madeira podre, papel úmido, algo azedo. No salão principal, carteiras de escola empilhadas, brinquedos enferrujados, bonecas sem olhos espalhadas pelo chão. Na parede da antiga sala de aula, um quadro negro ainda guardava uma frase escrita em giz branco: "A luz apaga, a porta fecha, quem ficar, não sai mais." Caio riu, dizendo que era brincadeira de adolescentes. Mas Renata, que sempre foi mais sensível, sentia o ar ficar gelado, mesmo sem janelas. Gravaram entrevistas, tiraram fotos dos corredores tomados por mofo. Luísa insistia em ir até o porão, onde ficava a caldeira que pegou fogo naquela noite. Desceram pela escada de concreto, que rangia como se fosse de madeira. O porão era um labirinto de salas pequenas, todas trancadas com correntes quebradas. Nas paredes, marcas de mãos, pequenas, como se fossem impressas por crianças. Algumas pareciam recentes, impressas na poeira grossa. No fundo do corredor, uma porta de ferro semi-aberta. Quando empurraram, encontraram a antiga caldeira, um monstro de metal enferrujado, ainda com manchas escuras no chão ao redor. Enquanto Luísa filmava, Caio se afastou para explorar outra sala. Renata ouviu risadinhas baixas. Primeiro achou que fosse vento passando pelas frestas, mas as risadas ficaram mais altas, vindo de dentro da caldeira. Quando encostou o ouvido, sentiu algo bater do outro lado, 3 batidas secas, como se alguém pequeno tentasse sair. Luísa, assustada, pediu para voltarem. Mas Caio apareceu no corredor, pálido, dizendo ter visto uma criança passar correndo, rindo, entrando em uma das salas lacradas. Ele chutou a porta, revelando apenas uma cela vazia, com uma única cadeira no centro, correntes presas ao chão. No canto, um caderno infantil, com desenhos grotescos de rostos sem olhos e cruzes viradas. De repente, todas as lanternas falharam. O breu foi cortado por um som de passos, passos leves, muitos, como se um grupo de crianças andasse em volta deles. Sussurros tomaram o corredor, vozes infantis misturadas a gemidos de choro. Renata sentiu mãos puxando seu casaco. Luísa tentou acender a lanterna do celular, mas a tela mostrava apenas imagens embaralhadas. Entre flashes, rostos de crianças deformadas apareciam, como se estivessem do outro lado da lente. Um portão de ferro se fechou atrás deles com estrondo. Caio tentou forçar, mas algo o empurrou de volta. Da caldeira, um vapor preto começou a escapar, preenchendo o corredor com um cheiro de cabelo queimado. Entre o nevoeiro, silhuetas se formaram, crianças enfileiradas, de mãos dadas, cabeças baixas. Uma delas levantou o rosto, não tinha boca, apenas buracos fundos onde deveriam estar os olhos. Apontou para o portão, e uma voz fina saiu de todos ao mesmo tempo: "Fecha os olhos, fecha a porta." O som de correntes arrastando ecoou. As crianças avançaram, uma a uma, apagando a lanterna de Luísa com toques frios. Renata gritou quando sentiu unhas rasgando suas costas, puxando seu cabelo. Caio tentou correr, mas tropeçou, batendo a cabeça em um cano exposto. A última coisa que Luísa viu antes de tudo escurecer foi o relicário do altar queimado, agora preso a uma corrente que serpenteava pelo chão, como se buscasse outra vítima para arrastar.
No dia seguinte, um vigia encontrou o portão principal aberto, as câmeras quebradas no pátio, roupas espalhadas pelo chão. Ninguém nunca mais viu Luísa, Caio ou Renata. Mas quem passa pela estrada, quando o vento sopra certo, diz que, dentro do São Damião, ainda dá para ouvir risadas ecoando entre os quartos vazios. E, se olhar bem pelas janelas quebradas, às vezes se vê 3 sombras andando de mãos dadas, eternamente presas atrás das portas que jamais se abrem. No topo de uma colina afastada da cidade, ergue-se o Hospital Psiquiátrico Santa Verônica. Inaugurado em 1932, prometia tratamento de ponta para doenças mentais, mas logo se tornou um depósito de pessoas indesejadas, órfãos, mulheres grávidas fora do casamento, homens violentos, alcoólatras, crianças com deficiências. Todos trancados nos mesmos corredores gelados, onde o som de gritos era abafado por paredes grossas e portões de ferro. No auge, mais de 400 pacientes viviam ali. Sobreviviam seria mais correto. Os médicos aplicavam choques, banhos gelados, lobotomias feitas em massa, tudo registrado em fichas que enchiam armários de aço. Em 1965, um surto de tuberculose matou dezenas em uma ala isolada. O governo abafou o escândalo, mas rumores se espalharam. Pacientes enterrados em covas rasas atrás do prédio, experimentos conduzidos em porões sem janelas, sessões de exorcismo disfarçadas de terapia. O hospital foi fechado às pressas em 1978, depois que um incêndio começou no arquivo central. As chamas destruíram parte dos corredores, mas não chegaram à ala dos violentos, que ficou intacta, junto com as celas acolchoadas e as marcas de pregos nas paredes, onde os internos gravavam mensagens em seus próprios ossos. 40 anos depois, 3 curiosos, Rafael, Aline e Mauro, decidiram entrar no Santa Verônica. Queriam filmar um documentário para ganhar fama na internet. Chegaram numa noite fria, carregando lanternas, câmeras e um gravador de áudio. Pularam o muro lateral, coberto por eras, e entraram pela porta dos fundos, onde ainda havia marcas do incêndio. O ar lá dentro era espesso, cheio de fuligem e mofo. Os corredores pareciam iguais, um labirinto de azulejos quebrados, camas de metal retorcidas, cadeiras de rodas enferrujadas. Nos quadros de avisos, folhas queimadas mostravam nomes, horários de visitas, alguns rabiscados com frases desconexas. Eles olham, eles ouvem, ninguém sai. Aline dizia sentir calafrios sempre que passavam por uma porta trancada. Rafael ria, dizia que era só sugestão, que a umidade criava correntes de ar. Mas Mauro ficou para trás, observando uma porta de vidro que levava à antiga sala de eletrochoque. Empurrou devagar. Lá dentro, uma maca de metal ainda estava ali, com correias rasgadas penduradas como serpentes. Sobre ela, um capacete de metal, ligado a fios que se perdiam em uma parede rachada. Enquanto Aline filmava o corredor, ouviu sussurros, como se alguém murmurasse atrás dela. Virou a câmera. Nada. Mas quando olhou para a tela, viu, por um segundo, uma mulher de camisola branca, cabelos grudados na testa, encarando-a de um canto. Quando apontou a lanterna, não havia ninguém. Rafael insistiu em subir para a ala dos violentos. Era ali que, diziam, os internos que não suportavam os choques eram trancados por dias. Subiram uma escadaria coberta de cinzas, passarela por onde a fuligem do incêndio parecia ter parado no tempo. Lá em cima, as celas tinham portas acolchoadas rasgadas, espuma pendurada como entranhas. No chão, pedaços de bonecas, dentaduras partidas, seringas enferrujadas. No final do corredor, uma porta de ferro maior, pintada com o número 7. Mauro dizia sentir algo vibrar atrás dela, como se alguém estivesse arranhando a outra face do metal. Rafael forçou a maçaneta. A porta se abriu com um estalo. Lá dentro, uma sala pequena,
paredes cobertas por desenhos riscados com sangue seco, olhos, bocas costuradas, mãos que apontavam para o teto. No centro, uma cadeira de contenção, ainda com tiras de couro amarradas. Sobre o encosto, uma marca funda, como se alguém tivesse batido a cabeça ali tantas vezes que moldou a madeira. Aline entrou devagar, filmando. O gravador no bolso de Mauro chiava com interferências, mas, entre o ruído, uma voz fraca dizia fica, repetida em eco. De repente, a porta se fechou atrás deles. Rafael tentou abrir, mas estava trancada por fora, como se alguém tivesse girado a chave. As lanternas piscaram. Um som de passos lentos começou a percorrer o corredor. Através da janelinha na porta, Mauro viu sombras passarem. Pacientes de camisolas rasgadas, olhos fundos, costelas marcadas pela pele fina. Um deles parou diante da porta. A cabeça balançava de um lado para o outro, como se buscasse um ritmo. Então, encostou a testa na janelinha, e a respiração deixou a vidraça embaçada. Do nada, o teto pareceu chorar. Gotas escuras pingavam sobre a cadeira, formando um círculo. Aline, em pânico, encostou-se à parede, mas sentiu algo gelado segurá-la pelo pescoço. O gravador chiava mais alto, vozes misturadas em preces sem sentido. Rafael chutava a porta, mas cada batida parecia ser respondida por outras, vindas de dentro das paredes. No escuro, a única luz era a câmera de Aline, piscando imagens desconexas. Rostos se formavam na espuma rasgada, braços se estendiam por frestas que não existiam. Mauro rezava baixo, mas cada palavra era repetida por vozes infantis, ombando da sua fé. Quando finalmente a porta se abriu, ninguém estava do lado de fora. Mas o corredor estava diferente, mais longo, paredes cobertas por símbolos riscados em cinza, colchões espalhados pelo chão como se formassem uma procissão. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Mais adiante, no final do corredor, uma luz fraca piscava, uma lâmpada solitária balançando, revelando uma placa acima da porta, sala de observação. Rafael quis fugir, mas seus pés pareciam colados ao chão. Aline caiu de joelhos, os olhos vidrados. Mauro, sozinho agora, apontou a lanterna para trás, e viu, por um segundo, dezenas de rostos colados ao teto, boquiabertos, soltando gemidos longos que faziam o chão vibrar. O gravador caiu no chão. A última coisa que captou foram batidas secas, a respiração acelerada de Mauro e, no fundo, uma pergunta repetida em voz baixa: "Você quer ficar também?" Quando a polícia foi chamada por vizinhos, encontraram o portão arrombado. No pátio, só havia a câmera caída, filmando o vazio. No áudio, era possível ouvir gritos abafados misturados ao som de portas batendo. Desde então, ninguém mais teve coragem de entrar no Santa Verônica. Mas dizem que, em certas noites, se ficar parado do lado de fora, dá para ouvir a maca de metal rangendo, como se ainda houvesse alguém lá, esperando o próximo paciente.